Graça e paz, meus irmãos. Agora vamos começar o livro, realmente. Na primeira oportunidade, eu falei sobre o prefácio do livro Os 5 Pontos, de John Piper, 5 Pontos do Calvinismo, e agora eu vou falar sobre o capítulo 1, Raízes Históricas. É importantíssimo esse capítulo aqui, porque ele vai, de uma forma muito resumida, mais importante, ele vai falar sobre como surgiu os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Essa falta de entendimento do que está por trás desta história impede as pessoas de enxergar realmente a doutrina de forma correta. Toda doutrina que nós estudamos na teologia, nós precisamos entender o que envolveu aquelas discussões. Elas não surgem por acaso, elas não surgem por um capricho dos teólogos, são questões da época, discussões da época, que são provocadas por alguns. E isso faz com que a teologia seja desenvolvida. No caso do arminianismo, nós, calvinistas, consideramos como uma heresia. Agora, é importante dizer que o fato de considerarmos uma heresia não significa que os arminianos não sejam crentes. Isso seria uma tolice muito grande dizer tal coisas. Existem heresias que são destruidoras, existem heresias que comprometem os fundamentos da fé cristã. Por exemplo, se alguém defender que não existe trindade, que não existe a justificação pela fé, que não há ressurreição dentre os mortos, que Jesus não ressuscitou, que a Escritura não é inspirada por Deus, como os liberais defendem, aí sim, são doutrinas heréticas que comprometem os fundamentos da fé cristã. E tal pessoa que defende esse tipo de posicionamento, ela de fato não é cristã, porque não tem como ser um cristão e negar a trindade, negar a justificação, negar uma das naturezas de Cristo, natureza divina ou humana, não entender que ele para ser redentor, tem que ser plenamente homem e plenamente Deus, negar a trindade e assim por diante, como eu já mostrei. Agora, existem doutrinas secundárias que é tolerável certas, vamos colocar entre aspas, heresias, é tolerável certos erros que não comprometem diretamente os fundamentos da fé cristã. No entanto, o arminianismo ele surge como uma heresia, sim, dentro da reforma protestante. E aí a gente precisa analisar isso biblicamente, historicamente, e não com o fígado, mas com a razão, procurando não defender A ou B como uma torcida organizada. E é justamente nessa linha equilibrada que John Piper vai trabalhar aí as raízes históricas. No Brasil é muito comum que as pessoas sejam arminianas, porque o evangelho chegou aqui muito por meio de arminianos e não calvinistas, embora o presbiterianismo tenha vindo com o Simonton e outros congregacionais e alguns calvinistas aí, mas infelizmente não chegou ao Brasil uma teologia realmente reformada. Calvino mandou missionários aqui para o Brasil, no Rio de Janeiro, mas foram perseguidos, foi feito lá a Confissão de Guanabara, vocês podem ver a primeira confissão teológica do Brasil aí, feita por homens que foram martirizados, que eram calvinistas da igreja de Calvino, em Genebra. E tivemos os holandeses em Pernambuco também, mas foram expulsos pelos católicos e não puderam continuar ali, foram para os Estados Unidos e lá influenciaram na formação de Nova York e outros lugares. Então, o Brasil não tem essa herança. Por exemplo, os batistas, os irmãos batistas, eles são calvinistas na sua origem. Você tem, por exemplo, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, e que todos nós admiramos muito, presbiterianos, batistas, todos os reformados admiram muito. E ele era um batista calvinista, porque o batista é calvinista na sua origem, mas quando vem para o Brasil, vem a versão arminiana. Então, só para você entender as dificuldades de aceitar, porque o Brasil, dominado por essa influência arminiana, parece que os calvinistas eles são heréticos,
que é uma nova doutrina, e é justamente o oposto. A nova doutrina em relação a tempo é o arminianismo, não o calvinismo. E aí a gente precisa entender isso. Outra coisa importante também é que o termo calvinista, eu particularmente não gosto. E eu tenho certeza que Calvino jamais aceitaria que se chamasse a posição reformada de calvinismo. Ele detestava isso, aliás, ele jamais concordaria que o nome dele estivesse em destaque. Calvino era um homem muito humilde, muito simples, e que se considerava nada perante o Senhor, apenas um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa também estudar um pouco mais sobre Calvino, porque existem muitas distorções a respeito de Calvino, colocando ele como um ditador de Genebra, como alguém que cometeu crimes e coisas desse tipo. Calvino era um homem de oração, um homem da teologia, da palavra. Aliás, Calvino mais escreveu sobre oração do que sobre predestinação. E quando se fala em Calvino, para quem não conhece, sempre pensa na predestinação. E ao contrário, Calvino, ele escreveu nas Institutas mais sobre oração, ele tem comentários de quase toda a Bíblia, e não é o assunto principal que ele trata. Ele expõe a Bíblia, ele é um expositor bíblico. Calvino era, de fato, alguém que se preocupava em expor fielmente as Escrituras. Eu prefiro, ao invés de calvinismo, teologia reformada, doutrinas da graça, no caso aqui, até o próprio Piper trabalha nessa direção. Eu prefiro isso para até evitar essa relação com Calvino, porque as doutrinas da graça, elas não estão vinculadas unicamente a Calvino. Elas estão vinculadas à teologia da reforma. Lutero, por exemplo, Zwinglio e outros tantos, eles defenderam essas mesmas verdades. Calvino é um teólogo entre um universo de teólogos da reforma. E lógico que ele foi um grande teólogo, ele foi um gênio, entre aspas, aqui, eu quero dizer, porque ele era muito inteligente e disciplinado. Então, quando você tem uma pessoa que ela é inteligentíssima e ela é disciplinada, vira gênio. Então, ele, vamos colocar entre aspas, da teologia, ainda que as pessoas não gostem dele, falem mal, tem que admitir que ele era um homem brilhante para a sua época, e tanto é que fazem 500 anos e continuam influenciando com a sua boa teologia. Mesmo os inimigos mais vorazes, se forem um pouquinho honestos, vão considerar realmente Calvino muito inteligente. E não há nenhum problema quando você olha para pessoas, pensadores, ainda que sejam contrários ao evangelho, e entender que eles são inteligentes. Por exemplo, vou aqui falar para você, e de alguns, você pegar o filósofo Nietzsche, que diz que Deus estava morto, eu posso dizer que Nietzsche não era inteligente, porque ele era um ateu e atacou o cristianismo? Não, Nietzsche era inteligente. Eu posso dizer que ele usou a inteligência para o mal, mas ele era inteligente, sem dúvida, um gênio, muito inteligente. Eu posso olhar para Karl Marx, que é aí o pai do socialismo soviético, esse socialismo que está no Brasil aí, e em outros países, que eu particularmente sou opositor a toda a ideia do socialismo e comunismo, mas eu tenho que entender também e aceitar que ele era um homem inteligente. Dizer que ele não era inteligente seria uma idiotice da minha parte dizer tal coisa. E dizer que ele não falou nada, não tem nenhuma verdade nas declarações dele, sim, um momento ou outro. Eu posso olhar filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, aí, não na ordem cronológica que eu coloquei, mas todos esses eram homens brilhantes, inteligentíssimos. Então, o fato de não concordar ou concordar com alguém não quer dizer que eu tenha que classificar como alguém que não tem inteligência. Isso é uma característica que tem dominado a mente do brasileiro, né? Que é colocar adjetivos para desqualificar alguém sem qualquer critério de avaliação do conteúdo. Então, quando nós olhamos para Calvino, ele era realmente um homem muito inteligente, muito capaz, e desenvolveu muito. Mas ele é
uma figura, vamos dizer, importantíssima dentro de um cenário maior da teologia. E esse é um ponto histórico que eu preciso destacar aqui, que John Piper não trabalha porque não é o foco dele nesse sentido. Então vamos lá, eu selecionei aqui algumas partes aqui do capítulo 1 para a gente trabalhar. Ele vai começar aí colocando que os dois grandes teólogos da Reforma, Martim Lutero e Calvino. Quando a gente pensa na influência desses dois grandes... Lutero, ele é o desbravador, né? É aquele que dá o pontapé inicial da Reforma Protestante. E muito importante, escreveu, contribuiu bem para a teologia. Aliás, Calvino é a segunda geração da Reforma, mas ele ainda foi contemporâneo de Lutero. Eu tenho um livro aqui que tem as cartas de Calvino para príncipes, para reis, e tem cartas dele para Lutero. E nessas cartas, Calvino tratava Lutero com muito respeito, doutor Lutero, e ele procurava consultar Lutero sobre algumas questões teológicas, qual era a opinião dele. Há um momento que Calvino diz assim: eu sei que o senhor é muito ocupado, mas eu gostaria que o senhor respondesse, quando puder, a minha dúvida, a minha pergunta aqui, e aí ele colocava lá as suas questões. Ou veja, mostra o quanto Calvino era humilde, porque em termos de conhecimento teológico, ele supera muito Lutero, em termos de produção teológica, muito mais que Lutero. No entanto, ele respeitava muito Martim Lutero, e aí o que John Piper vai mostrar é que essas influências teológicas de Calvino e Lutero vai criar igrejas históricas, como a igreja presbiteriana, batista, anglicana e episcopal. A presbiteriana vai estar mais ligada ali a John Knox. John Knox foi discípulo de Calvino, ele era escocês e ele fugia das perseguições causadas pela rainha Maria Tudor, a Maria Sanguinária, que era uma rainha católica que perseguia os protestantes na Inglaterra e na Escócia. E John Knox, ele vai fundar, vamos dizer assim, o presbiterianismo na Escócia, e com influência teológica de Calvino. Aí você tem a igreja batista, com os anabatistas, a igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, também a igreja episcopal. São igrejas aí muito influentes, históricas, que fazem parte desse início aí da Reforma Protestante, e centrais aí no berço, no braço da Reforma, como o próprio John Piper coloca nesse primeiro capítulo. Vamos lá. Aí nós temos um personagem muito importante para você entender a questão dos arminianos e também dos calvinistas. Armínios e os remonstrantes. O que é isso aí? Jacobus Arminius, ele era um teólogo holandês. O seu professor de teologia em Genebra foi um discípulo sucessor de Calvino chamado Teodoro de Beza. Teodoro de Beza foi um calvinista muito influente depois da morte de Calvino. Jacob Arminius, ele foi professor da Universidade de Leiden, na Holanda, e ele entrou em confronto lá com um professor calvinista chamado Francisco Gomarus. Os debates foram públicos e gerou grandes polêmicas. Então aí você tem um pouquinho da história, e essa parte aí, ela não está no livro do John Piper, viu? Eu sei coisa que eu coloquei para você, informações maiores para você. Você pode ver que o período que Jacob Arminius vive é de 1560 a 1609. Então vamos lá, primeira coisa, a Holanda era calvinista, e Jacob Arminius, ele foi professor na Universidade de Leiden, na Holanda. Então veja, a universidade era reformada, a igreja da Holanda era reformada, era calvinista. Aí nós temos um contexto em que a igreja está ligada ao Estado. Você vai ter só a igreja da Holanda
desvinculada, ou parte dela desvinculada do Estado, bem depois de Jacob e Arminius, que é no período de Abraham Kuyper, que já chegaram no século passado, aí no início do século passado, quando os reformados da Holanda, eles saem da igreja que estava ligada ao Estado por questões teológicas que estavam dentro da igreja-estado ali na Holanda. Eles fundam a Igreja Reformada da Holanda, que no início chamava Igreja dos Tristes, dos Lamentadores, porque eles não queriam sair da igreja oficial, mas tiveram que sair por questões de heresia. Eu estou só vinculando isso aqui para você entender que o contexto aí é que a igreja e Estado estão vinculados dentro da Holanda e que a igreja, nesse momento aí na Holanda, ela é reformada. E aí, Jacob e Arminius começa a questionar a teologia reformada, calvinista, sobre as doutrinas da graça, num momento em que as igrejas históricas todas eram reformadas, não havia dúvidas quanto a isso, as confissões já feitas até então também diziam a mesma coisa, havia uma herança desde Agostinho, dos pais da igreja, dentro dessa linha teológica, e o que os reformados defendiam acerca da teologia reformada não era uma doutrina nova, isso foi defendido por Agostinho, foi defendido por outros pais da igreja, e apenas Calvino e outros desenvolveram. E aí você tem Jacob Arminius fazendo isso, e ele encontra um calvinista muito ferrenho, que é esse Franciscus Gomarus, que vai debater muito com ele, e os debates são públicos. Por que são públicos? Porque a igreja estava vinculada ao Estado. Então, as polêmicas eram públicas, há um debate muito grande. Arminius foi acusado de defender o pelagianismo e o livre-arbítrio. Aí você tem que entender também isso aí que eu estou colocando. Pelágio é da época de Agostinho, e Pelágio era um herege. E ele era ele defendia que a salvação ela não era por meio de eleição de Deus e pela graça de Deus. O homem poderia escolher salvação. Vou tentar aqui usar uma ilustração que eu vi há muito tempo, que vai mostrar para você a diferença entre pelagianismo, que vem de Pelágio, arminianismo, de Armínios, e calvinismo, de Calvino. Vamos imaginar o seguinte: você tem um celular, e o seu celular dá problema lá, você leva lá para o técnico, e o técnico pode dizer algumas coisas para você. Primeiro, ele pode dizer o seguinte: esse celular aqui só estava com um probleminha de encaixe aqui na bateria, e eu encaixei, vou nem cobrar de você, porque é uma coisa muito simples, então você pode levar, e já encaixei aqui, resolvido o problema, seu celular funciona perfeitamente. Era só um encaixezinho que faltava. O segundo caso, ele pode dizer, olha, tem que trocar aqui uma placa, alguma coisa aqui mais séria que está acontecendo aqui com o seu celular, mas trocando isso aqui, essa peça aqui, e aí eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque não é da minha área, mas imagine que seja uma peça que não seja tão fundamental assim, mas que ela precisa ser trocada para o bom funcionamento do seu celular. Ele não está perdido, vale a pena trocar aquela peça. O terceiro caso, ele diz, olha, aqui torrou por dentro, deu um curto-circuito aqui, o seu celular não serve mais, ele não adianta, é só um novo. O primeiro caso, em que só a bateria precisava ser encaixada, é o pelagianismo. Ou seja, o homem, depois da queda, ele foi afetado um pouquinho só pela queda. Então, basta encaixar ali alguma coisa, fazer um apelozinho para ele, que ele vai crer. Porque a queda não afetou ele completamente. Só um pouquinho, coisinha pouca. Então, esse é o pelagianismo. E então o homem pode sim decidir crer em Deus, porque é só um detalhezinho ali que falta, um empurrãozinho é o suficiente. Armínios,
e os seus seguidores, na verdade foram seus seguidores que mais desenvolveram, vão defender o quê? Não, o homem foi afetado pela queda, deu uma queimadinha, deu uns probleminhas nele sim, precisa trocar algumas peças aí, precisa, mas dá para aproveitar. Comprometeu um pouco, mas é possível aí ainda ter algo bom ali que o leve a crer no evangelho, se você usar os argumentos certos, se você usar os recursos corretos, se você pregar de modo correto, ele pode ser despertado. O terceiro caso é o calvinismo. O homem foi completamente afetado pela queda. Queimou tudo. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis diante de Deus, como está em Romanos capítulo 3. Todos estão destituídos da glória de Deus. O homem está morto em delitos e pecados. A gente vai trabalhar isso depois no primeiro ponto do calvinismo. Mas o fato é que o homem agora precisa de nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É só outro celular. É só outro homem para que ele possa crer. É preciso transformar a sua natureza. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então, para você entender um pouquinho da diferença aí, a gente vai aprofundar nisso ao longo das nossas resenhas aqui, mas eu quis apenas adiantar um pouquinho aqui para você. Então, nós temos esses debates aí sobre o livre-arbítrio. Eu vou entrar nisso aí, talvez eu entre sobre o livre-arbítrio para explicar para vocês aí o livre-arbítrio antes da queda, depois da queda, o homem é alcançado pela graça e depois na consumação. E aí, mas só que ele morreu, Arminius ele morreu durante esse período de polêmicas, e quem continuou os seus debates e tal foram os seus alunos, e foram eles que, chamados aí de remonstrantes, por isso que vem essa palavra aí, remonstrantes, são os alunos de Jacobus Arminius, que vão desenvolver aquilo que ele debatia, aquilo que defendia. Inclusive, alguns mostram que Arminius era praticamente um calvinista. Ele, na verdade, tinha um ponto ou outro de divergência, mas foram seus alunos que foram além daquilo que ele defendia. Então, não era propriamente tudo o que ele defendia, o que os seus remonstrantes defenderam ali, não representava tudo que Jacob Arminius defendia. Depois, só para você entender, eu também fiz isso aí para ajudar na sua compreensão. Não está no livro de John Piper. Calvino viveu de 1509 a 1564. Então, quando aí Calvino morre, Arminius tinha 4 anos de idade. E aí Arminius morre em 1609, ou seja, Jacob Arminius não teve qualquer influência direta de Calvino. Eles foram contemporâneos assim nesses últimos anos de Calvino aí, mas não teve qualquer influência direta. Por isso que foi Teodoro de Beza que vai influenciar. Teodoro de Beza, sim, foi aluno, discípulo de Calvino e substituiu Calvino na instrução em Genebra, mas Jacob Arminius não teve como ouvir diretamente de Calvino aí pelas razões aí que você pode observar. Vamos lá. Aí você tem... eu só destacar que John Piper coloca, antes de entrar nisso aí, é que diante do que o Arminius coloca, nós temos depois o Sínodo de Dort, que vai tratar essas questões aí que envolve o calvinismo. Os 5 artigos dos alunos de Arminius. Aí você tem... depois eu vou falar sobre o Sínodo de Dort aqui, que o John Piper vai colocar. Mas aí você tem os alunos de Jacob Arminius. Como eu já disse, ele morre no processo dos debates ali, então ele não continua. E aí os alunos, os remonstrantes aí, de Arminius vão desenvolver 5 pontos. Então você pode entender o seguinte: quem desenvolveu primeiro os 5 pontos, formulou,
foram os alunos de Armínios. Os 5 pontos do calvinismo é uma resposta aos 5 pontos que eles levantaram. Os 5 pontos que eles levantaram foram para combater a teologia reformada, nessa questão da doutrina da graça. E quais são os 5 pontos dos arminianos aí? Isso também John Piper não coloca no capítulo 1. Isso, não coloca. Eu coloquei aqui para ajudar vocês. Primeiro ponto, vontade livre. Então, a vontade do homem é totalmente livre para decidir decidir crer ou não crer. A eleição, né, eles acreditam na predestinação, sim, mas uma eleição condicional à vontade humana. A gente vai trabalhar isso depois, ponto a ponto, em outros vídeos. Eles acreditam na expiação, na morte de Cristo em favor do homem, mas a favor, na verdade, de todos os homens. Então, ele morreu por todos os homens. E quarto aí é a graça resistível. A graça de Deus pode ser resistida pelo homem. Ele pode não crer e ele pode resistir à graça de Deus. E por último, o quinto ponto, o homem pode cair da graça, perder a salvação. Você já ouviu muito isso, não é? Que o crente pode perder a salvação. Isso é arminianismo. Isso vem deles, não é da teologia da reforma. E porque eu já disse para você que aqui no Brasil essa doutrina ela é mais popular. Vamos lá. Aí sim, o Sínodo de Dort, né? Lembra que eu falei que a igreja reformada na Holanda era vinculada ao Estado? O que é errado, viu? Nós, reformados, não concordamos que a igreja esteja ligada ao Estado. A igreja tem que ser uma esfera separada do Estado e ela deve ser consciência moral do Estado. Mas eu não vou entrar nisso. Se você quiser saber melhor sobre isso, leia o livro Calvinismo de Abraham Kuyper. Vai trabalhar muito bem isso aí. E que não é sobre os 5 pontos do calvinismo. Talvez seja esse um livro no futuro de fazer uma resenha com vocês aí para entender melhor, porque ele fala sobre vários aspectos da política, da arte, da ciência, do ponto de vista calvinista. O Sínodo de Dort foi uma resposta aos arminianos que, através do sínodo, formado por 84 membros e 18 delegados, formularam os conhecidos 5 pontos do calvinismo. Então, veja, primeiro aqueles discípulos de Armínios, eles formularam o credo em 5 artigos, e eles apresentaram ali perante as autoridades políticas da Holanda, em 1610, os remonstrantes lá, os discípulos de Armínios, e é assinado por 46 ministros. Então, vamos só para você entender. Antes do Sínodo de Dort, os alunos de Armínio tinha morrido. Aí eles fizeram o quê? 5 artigos sobre aqueles 5 pontos que eu mencionei antes, em 1610. E eles apresentaram às autoridades políticas. Por que eles apresentaram às autoridades políticas? Porque a igreja e Estado era uma coisa só, ligado ali na Holanda. Então tinha que passar pelos políticos também, não só por teólogos. E essa assinatura deles tinha 46 ministros. Agora, nesse Sínodo de Dort, você tem 84 membros e 18 delegados, bem mais do que eles fizeram. Só que o que os calvinistas fizeram foi em um sínodo. Em um sínodo é um concílio de líderes, onde você pode debater sobre o assunto, com visões opostas. Então, esses debates foram feitos no Sínodo de Dort, e aí no Sínodo de Dort, na Holanda, é que foi formulado os 5 pontos do calvinismo. Se você quiser baixar na internet, você procura, põe no Google Sínodo de Dort, e aí você vai ver lá o que eles concluíram a partir desses debates. Então veja que os 5 pontos do calvinismo é uma resposta aos 5 artigos dos discípulos de Jacob Arminius, os remonstrantes. Então, para você entender essa diferença aí. Aqui eu vou colocar maior para você observar. Aqui eu fiz um comparativo entre
arminianismo e calvinismo. Os 5 artigos dos arminianos e os 5 pontos do calvinismo que foi decidido no Sínodo de Dort. Então, veja lá, os arminianos, em 1610, eles desenvolvem os 5 artigos aí que estão aí. E depois, 1619, então definido ali a posição do Sínodo de Dort. Então vamos lá, vamos comparar aqui para você entender, e eu não estou entrando no mérito aqui da questão ainda, isso em outros vídeos, vou trabalhar conforme John Piper coloca. Vontade livre, primeiro ponto, dos arminianos, e o calvinismo defende depravação total. Como se fala depravação total, só para você entender, é a defesa de que o homem foi completamente afetado pela queda, e ele não tem habilidade para escolher, para decidir por Deus. Ele é contra Deus, ele é inimigo de Deus, ele está morto em delitos e pecados. Já a visão arminiana, não, ele tem... Lembra do celular que eu falei? Ele deu uma estragada lá, mas precisa trocar algumas peças, ele funciona. Depois, segundo, os arminianos defendem eleição condicional. A eleição é condicionada. O arminiano, só para vocês entenderem, ele acredita na predestinação. Só que a predestinação que eles defendem é que Deus, ele tem a presciência, ou seja, ele conhece e sabe o que você vai crer, que ele tem uma visão total da história, e com base nesse conhecimento prévio de Deus, ele te elegeu. Mas quem decidiu crer foi você. Então ele olhou para você no futuro, viu que você iria crer nele, escreveu o seu nome no livro da vida. Já os calvinistas defendem que a predestinação não é baseada na presciência, mas nos decretos de Deus. Deus decretou que você iria crer nele e providenciou os meios para que isso ocorresse. Então, o conhecimento que Deus tem a respeito disso é com base nos seus próprios decretos. Terceiro ponto arminiano é a expiação ilimitada, ou universal. Quer dizer, a salvação de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela é para salvar todos os homens. A expiação para o calvinista, ela é limitada. Cristo morreu pelo seu povo, morreu pelos eleitos, por aqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. O quarto ponto é a graça resistível. Graça resistível, ou seja, o homem pode resistir à graça de Deus. Ele pode não crer, mesmo que a graça chegue a ele, ele pode resistir. O calvinista vai defender a graça irresistível. Aliás, é o nome da minha escola de teologia, graça irresistível. A graça, ela é irresistível. Quando Deus chama, o homem realmente é transformado. Ele não tem como resistir ao chamado de Deus, à graça de Deus. E por último, o homem pode cair da graça, como os arminianos pensam. E o homem pode cair da graça. Ele pode perder a salvação. E o calvinista já defende que o crente é preservado por Deus. Perseverança dos santos pode ser preservação dos santos também. Por quê? Porque Deus preserva aquele que ele alcançou até o final. Então essa é a base, né? Alguns vão dizer aí, eu vou daqui a pouco fazer uma ironia aqui mais criativa, com base no que eu ouvi do Dr. Nicodemos uma vez. Mas vamos lá. A flor do calvinista, símbolo, é a tulipa da Holanda. E aí tem a palavra tulipa em inglês, tulip. Então eles pegaram aí como um acróstico, né, tulip, e colocaram ali, você pode ver em inglês e a correspondência ali em português. Então você vai ver isso, às vezes, essa expressão tulip, com em inglês para expressar o símbolo reformado. Então, o símbolo reformado, vamos dizer assim, é a tulipa holandesa, por conta desse uso da palavra em inglês para expressar os 5 pontos do calvinismo aí. E o John Piper coloca isso aí na questão, ele coloca aí a questão dos 5 pontos aí, mas essa questão da planta, da flor aí,
ele não coloca nenhuma figura, eu estou colocando só para você entender melhor. Aí eu só coloquei uma observação que 60% da produção das tulipas do mundo é na Holanda. Daí a relação com os 5 pontos. Aqui, inclusive, próximo de Limeira, tem Olambra. Olambra é fundada ali por holandeses. E lá eles cultivam bastante plantas, dentre elas a tulipa. Então, só para vocês entenderem aí por que a tulipa é usada pela expressão em inglês, que foi usado esse acróstico, e pela relação com a Holanda. Ser calvinista não é concordar com tudo que Calvino ensinou. Esse é um ponto também muito importante. Por quê? As pessoas podem achar que o fato de ser calvinista, isso nos torna idólatras, né? Adoramos João Calvino. Não, Calvino era um homem falho, como qualquer outro, teve as suas dificuldades, e nenhum reformado subscreve o que Calvino escreveu. Isso quer dizer o seguinte: nenhuma igreja reformada vai adotar as institutas de Calvino, por exemplo, como sendo a expressão da fé reformada. Mas as igrejas reformadas vão adotar confissões reformadas que foram feitas, produzidas por concílios ou por teólogos, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Conservadora, adotam a Confissão de Fé de Westminster como sendo a expressão da nossa fé com base nas Escrituras, feito por mais de 100 teólogos ali na capela de Westminster, e o breve catecismo, o catecismo maior de Westminster. Aí tem Confissão de Fé de Heidelberg, Helvética, Escocesa, e assim, todas elas estão em acordo umas com as outras. A Confissão Batista, Reformada também, todas elas estão em acordo com um outro ponto ali de discordância, mas insignificante diante do conteúdo todo. E aí, essas confissões reformadas feitas por teólogos ao longo dos séculos, elas expressam a visão reformada. Se você quiser saber o que a igreja presbiteriana, eu estou falando da presbiteriana porque a qual pertenço, qual é a visão que a igreja presbiteriana, qual a posição da igreja presbiteriana sobre algum ponto teológico, sobre Deus, Trindade, Escritura e assim por diante, vai na Confissão de Fé de Westminster, porque é ela que revela ali, com base nas Escrituras, a posição da igreja. Assim também outras igrejas que adotaram outras confissões. Nenhum vai falar assim, vai lá nas Institutas de Calvino e vê o que Calvino falou. Ninguém vai fazer isso. Calvino é respeitado, é considerado, é importantíssimo para a igreja, no entanto, ele não é tratado desta maneira como as pessoas acham que ele é. Ele é respeitado e considerado como um grande, o maior, talvez o maior teólogo da Reforma. Isso não é só por nós, por todos os outros consideram assim. Mas existiram outros grandes teólogos ao longo da Reforma, inclusive posterior a Calvino, como Jonathan Edwards, John Owen, grandes teólogos puritanos que Deus usou tremendamente, e há outros grandes teólogos, Bavinck e outros que Deus usou depois de Calvino, e que são fundamentais dentro do contexto histórico da teologia reformada. Aqui no livro, eu vou ver só, depois ele vai falar sobre um resumo sobre a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Ele vai mostrar, por exemplo, aqui, eu não fiz slide para esse ponto, mas você vai encontrar no livro aí, que ele vai abordar de forma bem resumida cada um desses pontos aí do calvinismo. A depravação total, essa nossa corrupção pecaminosa é tão profunda, diz John Piper, e tão forte, que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião e cegueira. Então, a depravação total é mostrando apenas que o homem foi completamente afetado pela queda, e ele se tornou cego, e ele é inimigo de Deus. A sua vontade é contra Deus. Então, se Deus não o alcançar com a sua graça e não transformar e não der vida, a gente vai abordar isso em outros momentos com mais propriedade. Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e que nós andávamos conforme o curso desse mundo, conforme a nossa natureza caída,
conforme o diabo, e éramos por natureza filhos da desobediência, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, aí ele vai falar da graça. E ele diz que a graça, a salvação é pela graça, e não é por nossas obras. E é isso que, e há vários, um monte de texto que vai ensinar isso aí, desde Gênesis vai mostrar isso aí, a gente vai trabalhar isso em outros momentos, mas um resumo bem basiquinho aqui do que ele está falando. E uma vez que o homem foi completamente afetado pela queda e está com inabilidade para a salvação, ou seja, ele não tem qualquer condição de salvação por si mesmo, não tem, ele é cego, ele é inimigo de Deus, Deus o elegeu alguns para si de forma incondicional. A eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre, dada por meio de seu filho, ou seja, não havia mérito no homem, ele está depravado, então se não há, todos estavam perdidos igualmente, e Deus quis salvar alguns para ele. Então ele elege não com base numa condição do homem, como os arminianos pensam, de uma escolha do homem, mas incondicional, independentemente da escolha do homem, porque a escolha do homem sempre será contra Deus. Se ele fosse eleger alguém com base na escolha da sua própria escolha, do homem, nenhum seria salvo, porque todos escolheriam ir contra Deus, são inimigos de Deus por natureza. Nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5 diz que Jesus morreu por nós quando éramos inimigos dele. Então a eleição aqui é com base na sua graça, na sua vontade livre de quem? De Deus. Ele quis salvar alguns para a sua glória e ele decretou salvar isso na eternidade. Não se precipite em concluir que esteja errado isso, sem antes depois ver os argumentos bíblicos serão colocados para defender esta posição. Essa expiação é limitada, ou seja, a expiação de Cristo é suficiente para todas as pessoas, isso o calvinista não nega. Se ele quiser salvar todos os homens, ele poderia ter salvo, mas ela é eficaz apenas para aqueles que creem nele, e não é limitada em seu valor e suficiência para salvar todos os que crerem, mas a eficácia plena e salvadora da expiação que Jesus realizou é limitada àqueles para os quais esse efeito salvador foi preparado. Ou seja, a salvação por meio de Cristo, a morte de Cristo poderia, assim, salvar todos os homens, mas ele não tinha obrigação de salvar nenhum. A salvação pela graça em Cristo Jesus, a sua morte na cruz, é por aqueles, ela é eficaz para aqueles que foram eleitos desde a eternidade, ao ponto anterior. Então, uma vez que a eleição ocorreu na eternidade de forma incondicional, Cristo morre por esses que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Leia depois, só para adiantar um pouquinho, Efésios capítulo 1, e medite no capítulo 1, veja o que Paulo fala sobre a eleição ali, com muita clareza, que nós fomos amados antes da fundação do mundo, para nos tornar irrepreensíveis em Cristo. E ele que pagou essa dívida por nós. Porque se Cristo tivesse morrido por todos os homens, então todos os homens teriam que ser salvos. Se a morte dele fosse eficaz para todos os homens, então todos os homens deveriam ser salvos, então não teria nenhuma necessidade de pregar o evangelho, porque todos serão salvos no final. Se ele morreu por todos os homens e ela não é eficaz para todos os homens, ou seja, depende do homem crer, então a morte dele não é suficiente para salvar ou não é eficaz o suficiente, porque depende ainda da ação do homem. Mais ou menos assim, Deus dá o voto para você ser salvo, 1-0, o diabo dá o voto para você não ser salvo, 1-1, não é? O jogo está empatado. Quem é que desempata? Você. Você vai lá e vota, eu quero ser salvo, ou não quero ser salvo. Então, veja, o homem fica acima de Deus e do diabo na visão arminiana. Na visão calvinista, não, é Deus quem decretou, aí decretar, a gente vai trabalhar um pouco isso, apesar que abre muitos aspectos aí, eu vou tentar não abranger tantos assim, mas compreender que Deus, na sua graça, livre vontade, quis nos salvar para a sua glória, não porque um é melhor do que o outro, todos estavam igualmente perdidos, mas ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Ele salvou porque ele quis, para a sua glória, para o seu louvor, e essa graça, a eleição, a expiação de Cristo é limitada. A graça é irresistível. A graça, isso significa que a resistência de todos os seres humanos exercem cada dia contra Deus. É vencida maravilhosamente no tempo próprio pela graça salvadora de Deus. O homem
é contra Deus por natureza, mas quando Deus o chama com sua graça, ela é irresistível e Deus transforma esta vontade do homem. Como que Deus transforma essa vontade do homem? Através da regeneração, que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E por último, preservação dos santos, é a certeza de que aqueles que foram alcançados pela graça irresistível, eleitos antes da fundação do mundo, pelos quais Cristo morreu, serão preservados até o final pela graça de Deus. Porque é o Senhor quem sustentará até o final. Paulo diz que eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A brincadeira que eu faço é a seguinte: o doutor Nicodemos fez isso numa palestra que eu estava presente em Goiânia, em que ele falou que como a flor, né, do arminiano, do calvinista é a tulipa, a flor do arminiano é a margarida. A margarida é que a gente brincava isso no passado, né? Bem me quer, mal me quer, tirava lá as pétalas. Então o arminiano fica, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Imagine só viver desta maneira. Eu acho que hoje eu tô salvo. Aí chega amanhã, tem uma queda espiritual. Eu acho que hoje não, se eu morrer hoje eu tô perdido. Se Jesus voltar hoje, acho que eu não tô salvo. Mas se ele voltar, talvez amanhã essa adrenalina, essa insegurança constante. Dentro dessa perspectiva prática, histórica, teológica, que nós vamos desenvolver as resenhas. Então, essa foi a primeira resenha do capítulo 1. Leia o capítulo 1 com algumas informações a mais para que você possa entender. Espero que tenha ajudado você um pouco. E leia o livro, não substitua a leitura. Leia o livro para que você entenda melhor. Deus assim nos abençoe e até a próxima resenha, se Deus assim nos permitir.